Atenção! Começa agora uma aula de compósitos do curso de Ciências dos Materiais com o professor Matheus Abate. Bons estudos! Bom dia, pessoal. A aula de hoje é a mais importante do ciclo anual. O conteúdo é compósito. Alguém aqui sabe o que é um compósito? Como eu esperava, ninguém sabe. Então preste muito bem atenção nessa aula, inclusive você, colega, do outro lado da tela. Então eu vou falar o que são compósitos e algumas características. Após isso, quero que cada um de vocês produza um vídeo, exceto você que está vendo o vídeo agora, né? O Vitor vai falar a parte de ensaios sobre compostos. O Leonardo vai falar os tipos de compostos. E o João vai dar uns exemplos e umas curiosidades sobre o composto. Vocês têm até semana que vem. Bom, para começar, composto não é um material já definido, e sim a junção de pelo menos dois componentes immiscíveis, ou seja, que não se misturam, e que sejam compatíveis quimicamente e com propriedades mecânicas complementares. Os materiais que o compõem são divididos em matriz, material em maior quantidade, e fase dispersa, material imerso na matriz. Eles surgiram da necessidade de se combinar propriedades diferentes que o material sozinho não é capaz de atender, sendo assim um material multifásico, fazendo com que, quando matriz e fase dispersa se combinam, geram propriedades únicas. As matrizes podem ser cerâmicas, polimétricas ou metálicas. As cerâmicas são boas isolantes de calor e eletricidade, possuem baixa dilatação térmica e alta resistência a pHs altos e baixos. Possuem baixa resistência ao choque e à tração, porém têm como característica alta dureza e alta resistência ao desgaste. As polimétricas variam de polímero para polímero. Como característica geral, são elásticos e possuem baixa resistência e baixo ponto de fusão. As metálicas possuem grande resistência e grande ponto de fusão. São condutores de calor e eletricidade e possuem elevada dureza, porém não possuem grande elasticidade. Com esta maravilhosa aula que acabei de dar, você já tem uma base para fazer o trabalho. Lembrando que quanto mais informações trouxerem, melhor a nota. Procurem em livros e na internet. Bom trabalho a todos! Vamos aprender um pouco mais sobre os ensaios sobre compósitos com o vídeo do aluno Vitor. Bom dia, professor Abate e colegas. As principais propriedades mecânicas dos compostos são resistência à compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade. Essas propriedades são determinadas a partir de ensaios executados em condições específicas. Geralmente, os ensaios são realizados para controle da qualidade e atendimento às especificações. E para cada compósito são feitos ensaios diferentes, como por exemplo o do concreto. Um desses testes é da resistência, que é denominada FC. É a característica mecânica mais importante. Para estimá-la em um lote de concreto, são moldados e preparados corpos de provas para ensaios segundo a NBR 5738. O corpo de prova padrão brasileiro é o cilíndrico, com 15 cm de diâmetro, 30 de altura, e a idade de referência para ensaio é 28 dias, e tem a resistência à tração direta. Neste ensaio, considerado de referência resistência à tração direta, FCT é determinada aplicando-se tração axial até ruptura, em corpos de provas de concreto simples. A secção central é retangular, medindo 5 cm por 15 cm, e as extremidades são quadradas, com 15 cm de cada lado. Tração à compressão diametral. É o ensaio mais utilizado, também conhecido internacionalmente como ensaio brasileiro. Foi desenvolvido por Lobo Carneiro em 1943. Para sua realização, o corpo de prova cilíndrico de 15 cm por 30 é colocado com eixo horizontal entre os pratos da prensa, sendo aplicada uma força até sua ruptura por tração indireta, ruptura por fendilhamento. E por último, é o ensaio de tração na flexão. Para a realização desse ensaio, um corpo de prova de secção prismática é submetido à flexão, com carregamentos em duas secções simétricas até a ruptura. O ensaio também é conhecido por carregamento nos terços.
O Leonardo fez o seu vídeo sobre os tipos de compósito. Vamos conferir um pouco mais com ele? E aí, Heitor, beleza? Vou falar dos 3 tipos de compósitos. Eles são classificados de acordo com a fase dispersa. O primeiro é reforçado com partículas, o segundo reforçado com fibras e o terceiro com reforço estrutural. No primeiro caso, a fase dispersa é composta por materiais moídos com dimensões praticamente iguais. Aguenta grande parte de carga, evitando discordâncias e deformação plástica. Melhora a dureza, o limite de escoamento e a resistência à tração. Geralmente é colocado junto a matrizes cerâmicas. Podem ser partículas dispersas. Exemplo é o concreto, no qual o cimento é a matriz e a areia e a brita são a fase dispersa. Para o reforçado com fibras, possui alta resistência e rigidez em relação ao peso. É classificado de acordo com o tamanho e orientação da fibra. Possui elevada dureza, diminuindo a possibilidade de fraturas, além de reduzir o volume das amostras. A função da matriz é ligar e proteger as fibras e a transferir a tensão. Pode ser contínua ou descontínua. Já o terceiro tipo, que é o compósito de reforço estrutural, será visto futuramente. Então, não vou poder explicar, né, professor? A aplicação de compostos é muito vasta, tendo em vista que podem ser criados inúmeros materiais a partir de sua fase dispersa. O uso deste material é destaque no segmento aeronáutico, para a produção de pás das hélices e fuselagem, como no modelo F-18 e F-22, são aviões de guerra dos Estados Unidos, e no aeroespacial Airbus A380 e Boeing 787. Na área da engenharia civil, o concreto é o mais conhecido compósito, como explicado pelo Vitor anteriormente. Lajotas e pisos também fazem parte deste grupo. Perfil poltrado também é um compósito e é usado em pequenos sistemas estruturais. No setor automobilístico, para-choques, teto, fabricação de capôs, painéis também são feitos de compósitos. Outra aplicação é nas pranchas de surf, em que são utilizados tecidos de fibra de vidro. Proporcionam um laminado resistente, diminuindo o amassamento do bloco e aumentando a resistência no sentido da longarina da prancha, sentido crítico das elevadas quebras de prancha. Como benefício, a fibra de vidro traz maior resistência e melhor translucidez, como será mostrado agora. Isso aqui é um tecido de fibra de vidro, porém com resina, por isso ele se encontra-se duro. Ele na prancha torna a dura. Onde não tem essa parte, é muito fácil o amassamento do bloco de isopor. É isso aí, valeu, professor. O último vídeo é do aluno João Pedro, com exemplos de compósitos e algumas curiosidades. Boa noite, professor Abate e colegas da sala que estão me assistindo. Eu vou começar o meu trabalho de compósitos. Primeiro eu vou citar alguns exemplos e depois eu vou falar algumas outras características dos compósitos em si. Eu podia ficar aqui dias e dias falando de exemplos para vocês, e eu não ia acabar nunca, mas eu vou citar uns mais comuns, como por exemplo, o capacete Kevlar de proteção individual de algumas forças militares, coletes de prova de bala Kevlar, o betão armado como cimento, aço, bicicletas feitas de carbono, varas de atletismo, banheiras, spas, piscinas, toboáguas, alguns barcos de classe olímpica da laser, que são fabricados de fibras de vidro ou carbono, que até o Torben Grael foi campeão olímpico num desses em Atenas. Canas de pesca, que são feitas de grafite, carbono ou fibras de vidro. Pás, rotores de helicópteros e hélices propulsoras de aviões, raquetes de tênis e até pranchas de surf, que são feitas de fibra de vidro também. Um uso inovador desse material é a produção de uma scooter feita de fibras de plantas. Ela é apresentada na revista Quatro Rodas, da editora Abril, e é o scooter mais ecológico do mundo, e uma das fibras utilizadas é o cânhamo, derivado da maconha. Ainda como protótipo, e de nome BE.E, substitui os tradicionais aço e plástico. O objetivo desse projeto, segundo os designers, é mostrar que as estruturas de apoio em veículos de transporte de alto impacto podem ser substituídas por fibras naturais mais sustentáveis,
sem perder qualquer força ou desempenho do próprio. E de acordo com esses mesmos designers, uma grande vantagem de que eles provêm de fontes naturais, renováveis e sustentáveis, é o custo. Por exemplo, o custo de um composto varia de acordo com o material utilizado, como, por exemplo, uma raquete de tênis, de fibra de carbono de 300 gramas, em média, custa R$300, enquanto um capacete de Kevlar militar chega até R$2.000. Outras curiosidades são que, na antiguidade, os tijolos eram feitos de barro, matriz e capim, uma fase dispersa, formando assim um compósito. Os compostos são usados na fabricação de próteses no ramo da biomedicina. Em 2011, a construção civil liderou o consumo brasileiro de compostos, com 45% no total. Há mais de 50 mil aplicações catalogadas em todo o mundo, de caixas d'água e tubos e peças de barcos e aviões. O setor brasileiro de materiais compostos faturou, em média, 3,246 bilhões de reais em 2014. Poxa vida, hein, alunos? Vocês mandaram muito bem, gabaritaram. Somente um professor sem coração não daria 10, hein? Parabéns mesmo. Obrigado por assistir nossa aula. Fiquem ligados e até a próxima.